Em frente, um destaque internacional agora. Sob forte pressão desde o início, a China concluiu o Congresso Nacional do Povo nesta semana. A cerimônia parlamentar reúne anualmente 3 mil membros que criticaram a desaceleração econômica e debateram o apoio do Partido Comunista Chinês à Rússia na invasão da Ucrânia. O partido, que usa o Congresso para anunciar metas amplas para a economia e outras questões, tentou silenciar discussões sobre o conflito no leste europeu. O sistema político chinês, que baseia-se essencialmente na economia e na repressão de voz dissidentes, teme um futuro sombrio, com uma inflação de 3% nesse ano e outros riscos que a guerra pode trazer. Você, Fiuza, 2 minutos. A China tem que explicar ao mundo a origem da pandemia, porque ela escondeu o início da propagação do SARS-CoV-2. Isso ela tem que explicar ao mundo o que aconteceu no Instituto de Virologia de Wuhan, os trabalhos lá de ganho de função, que uma das hipóteses, supostamente levaram um coronavírus, ao novo coronavírus, a transmissão entre humanos e como foi que isso vazou para o mundo. Sem essa explicação que a China não vai dar e o mundo é que tem que exigir, não tem como considerar a China um regime com o qual se possa negociar, com o qual se possa lidar na diplomacia. Por isso que as Nações Unidas estão falidas, porque elas tratam a China como um parceiro leal, elas reconhecem a China, dão assento à China na matéria de direitos humanos, o que é um paradoxo em relação ao que acontece no território chinês. Então, isso é uma encruzilhada. Isso não tem como o mundo, a comunidade internacional evoluir de uma maneira civilizada sem aferir o que se passa no território chinês, que é a origem de um flagelo insuperável na história contemporânea e deve explicações. Mas nós não vemos isso da parte dos Estados Unidos da América, que seria o grande contraponto, e vinha sendo no governo Trump, esse contraponto, tanto na área comercial quanto na área de informação e de liberdade, evidentemente. E depois o Joe Biden, que era o candidato dos sonhos do Xi Jinping, hoje ele tem lá o Anthony Fauci, que todos fazem vista grossa para o que se passou em Wuhan. E aí, dessa maneira, Vitor, não tem como ninguém aí no Ocidente que esteja sob esse lastro aí de Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, não tem como ninguém se apresentar como defensor da democracia chancelando um regime brutal como esse da China. Augusto. Bom, a China é sempre muito criativa, Há 2 anos, mais um pouco mais que isso, inventou o vírus chinês, que não é chinês, não pode ser considerado chinês. E agora acaba de inventar o Congresso Nacional do Povo sem povo. Você, Ana, 2 minutos. Bom, a China, na verdade, nesse contexto aí dessa guerra, ela está de olho, Ela subiu na montanha e está ali só observando como a condução dessa invasão da Ucrânia pela Rússia, como isso vai se desenhar no contexto, não apenas na região, mas no contexto global, Se a OTAN vai entrar ou não vai entrar, já que existem aí podemos ver várias proxy wars, várias guerras proxies aí, e isso tudo porque a China, dentro desse contexto de expansão, obviamente que eles estão analisando o que fazer com Taiwan. Eu não descarto uma invasão a Taiwan. O Xi Jinping já deu várias dicas aí que ele tem essa vontade, E o que o Fiuza disse é praticamente o que é o contexto chinês, um regime ditatorial. Não sabemos o que vem da China, não soubemos desde o início da pandemia, do vírus, quando o vírus provavelmente escapou ali do laboratório de Wuhan, mas não sabemos quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram contaminadas. Agora tentaram colocar aqui nos Estados Unidos um segundo pânico, não sei ainda se foi para desviar o foco da guerra, Ucrânia e Rússia, mas dizendo que havia uma onda perigosa de Covid na China novamente. E, de novo, mais uma vez vamos ter que tocar no nome de Donald Trump, não tem jeito. E eu fico muito confortável, Vitor, porque eu falo sempre aqui, 2016, eu não gostava de Donald Trump quando ele era
quando ele saiu das primárias republicanas, né, colocamos a mão na cabeça aqui e falamos, meu Deus, que candidato horrível, né, nada presidenciável. No entanto, as políticas e as ações da administração dele mudaram esse meu conceito. E aí, dentro, mais uma vez, desse conceito da China, não tem como não citar o nome dele, porque ele vem alertando, desde que ele entrou na Casa Branca, que não apenas os Estados Unidos, mas o Ocidente, eles deveriam repensar suas ações e suas políticas totalmente dependentes, comercialmente falando, de uma ditadura como é a ditadura do Partido Comunista Chinês.